Bom dia, povo abençoado. Vamos para mais um estudo, então. Jó, capítulo 18 ao capítulo 20. E agora, Bildade, o suíta, começa a acusar Jó. Ele não tem sossego, um homem no estado que ele está, deplorável, repugnante, com crostas na sua pele, com mau hálito, começa a sofrer acusações agora de Bildade, o suíta. Que a luz do perverso se apagará, que ele não verá os seus passos, que o seu fim será terrível. Todos eles atribuíam a situação de Jó a pecado gravíssimo que ele cometeu ou estaria cometendo. Que esse irá para as trevas, a sua posteridade não será próxima. E esse é o fim de todo o perverso. Para ele, na opinião dele, Jó era uma pessoa perversa. Era um homem que merecia estar passando tudo aquilo que estava passando. Mal sabia ele os planos de Deus, os projetos de Deus e o propósito de Deus com Jó. Ele termina falando, essas são as moradas do perverso e o paradeiro daqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, Jó, você não conhece a Deus. Essa era a opinião de Bildade, o suíta, um dos amigos da onça de Jó. Começa falando agora que já 10 vezes eles já acusaram ele, e até quando eles vão continuar? Em vez de ajudar, em vez de amparar, em vez de cuidar de Jó, era só acusação, era só calúnia, era só difamação. Até quando continuareis me quebrando? E não tereis vergonha de ficar me injuriando? Assim começa o capítulo, com Jó falando isso para os seus amigos da onça. Que clamo violência, mas não sou ouvido. Peço socorro, mas ninguém me responde. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. E muitas vezes é assim na nossa vida. Quando estamos no pior, o único amigo que podemos contar é Jesus. Eu falo, o meu hálito é repugnante à minha mulher. E o meu cheiro me afastam dos filhos da minha mãe. Um homem rico que teve tudo e agora perdeu tudo, estava nessa situação. Todos os meus amigos íntimos, todos me largaram. Verso 21, ele pede misericórdia para os seus amigos, porque o Senhor pesou sobre mim a sua mão. Fala, quem me dera as minhas palavras fossem escritas num livro. E ele agora vai trazer uma revelação tremenda. Eu não sei se você já pensou sobre as pessoas que morreram antes de Jesus. No livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz que não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em Romanos, capítulo 10, verso 9, diz: se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E o Jó, e o Abraão, e o Isaac, e Jacó, e todos eles, e Noé, e todos que viveram antes de Jesus, porque eles não conheceram Jesus, o Jesus ressurreto, o Jesus que veio e nos fez filhos de Deus. Em Romanos 8,15 diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Paulo diz que não tem jeito de ser salvo, a não ser confessando e crendo. Você vai descobrir algo tremendo através do livro de Jó. E ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Jó acreditava em um Redentor. Esse Redentor que foi profetizado em Gênesis capítulo 3, verso 15, de uma mulher viria um homem que esmagaria a cabeça da serpente, o ungido, o Cristo, aquele que restauraria todas as coisas, e Jó acreditava nele. E Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar. Ou seja, um dia ele vai vir. E eu, agora presta atenção, no meu corpo, na minha pele, na minha carne, verei a Deus. Mas como que é isso? Jó morreu muitos anos antes de Jesus nascer. Para ser salvo, tem que confessar Jesus. E quem morreu, então, vai ter que reviver. E há uma diferença entre reviver e ressuscitar. Leia 1 Coríntios 15, Cristo é a primícia. O primeiro a ressuscitar é Jesus. Antes de Jesus, ninguém ressuscitou. Eles reviveram. A filha de Jário reviveu e morreu. Lázaro reviveu e morreu. Porque quem ressuscita não morre mais. Então Jó tinha uma esperança.
A esperança no Redentor, no prometido em Gênesis 3,15, naquele que viria na descendência de Abraão e abençoaria todas as famílias da terra. E ele iria reviver na pele dele, olha só, no corpo dele, ver Jesus, confessar Jesus e ser salvo. Ou seja, se Jó tiver virado pó, ele vai reviver. Ele não vai receber um corpo glorificado, mas ele vai reviver num corpo de carne para poder confessar o Messias. A Bíblia nos mostra a salvação dessas pessoas. Você lê Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Aqueles ossos começam a reviver, a criar tendão, a carne, a pele. E vai falar, cadê o espírito? Não tem o espírito. E só tem um jeito do espírito entrar dentro de alguém. É quando essa pessoa confessa Jesus. Ele falou, eu e meu pai viemos para dentro dele e faremos nele morada. Em Zacarias 12:10, que sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, olharão para aquele a quem transpassaram. Em Hebreus capítulo 11, eles morreram na fé sem ter obtido a promessa de conhecer o Messias, mas Deus vai fazer eles reviver para conhecer o Messias, o prometido. Jesus existe antes de todas as coisas. Ele termina falando, temei, pois, a espada, porque um dia haverá um juízo. Se você não sabe o que é espada, em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é uma espada cortante de 2 gumes. Zofar agora acusa Jó e fala, você me obriga a te responder, a te repreender, ou seja, continua a repreensão em cima de um homem vituperado pela enfermidade, pela desgraça que foi acometida a sua vida. Eu vou te repreender segundo o meu entendimento. Você engoliu riqueza, mas vai vomitar do seu ventre. Oprimiu, desamparou os pobres. Roubou casas que não edificou. Que esse homem ruim, maligno, vai perder tudo. Esta é a ordem decretada por Deus, a herança do homem perverso. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Fique na paz, tenha um excelente dia em nome de Jesus.